Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Hoje é um passeio no parque aqui, porque eu não tô recebendo, assim, convidado, mas amigos aqui, me criei com essa turma aqui de Porto Alegre. A gente tá falando aqui de Porto Alegre, capital do sul do mundo, você sabe bem disso. E eu tenho a alegria de receber aqui o meu amigo. A gente tem mais de 20 anos de amizade e admiração recíproca. Eduardo Refosco, meu caro, seja muito bem-vindo. Pô, obrigado, Augusto, obrigado, de verdade, assim, tu sabe o quanto eu fiquei feliz com o teu convite, porque tu é um profissional que a gente trabalhou junto, tem uma amizade de mais de 20 anos e que eu admiro muito. Obrigado. Então é muito verdadeira a admiração, ter acompanhado todo o teu trabalho, que eu acho espetacular, levando conhecimento, compartilhando experiências. Então, um grande prazer estar aqui contigo. A admiração é recíproca, o Refosco sempre se destacou como um profissional de muito trabalho, tanto é verdade que durante muitos anos ele teve o apelido de soldado Refosco, de tanto que trabalhava. O cara realmente é uma máquina de trabalho. Refosco, queria que tu começasse aqui falando para nossa audiência da tua trajetória. Tu veio de Santa Maria, estudou administração, parou na auditoria, depois consultoria. Conta isso pra gente. Perfeito, Augusto. Bom, realmente eu nasci em Santa Maria, fiz aqui do interior do Rio Grande do Sul, fiz colégio, etc. E aí, na época da faculdade, vim então para Porto Alegre e comecei a cursar administração na URGS. Isso. E aqui começou o meu interesse na área tributária. Na administração, a gente tem algumas cadeiras de direito tributário e eu me lembro que comecei a fazer a cadeira, fazia parte do curso e começou a me chamar a atenção aquilo, né? Eu pensei, pô, que interessante isso aqui, né? E eu até me lembro que uma das aulas era no último período da noite. Aquela que vai até 11h20, 10h20, sei lá, 11h20. 10 e alguma coisa. E eu me lembro que eu era o único que fazia pergunta naquela aula. Sim. Então, foi ali que começou o meu interesse. E uma outra coisa que eu extraí do curso de administração também, além, claro, do conhecimento, óbvio, né? Foi o interesse pelo trabalho de consultoria. Né? Então, naquela época já se falava muito nas grandes consultorias, auditorias, e isso me instigava, né? Poxa, que legal trabalhar em clientes diferentes, etc. E aí eu fui procurar, né? Fui entender melhor isso, me inscrevi no programa da Arthur Andersen. Que foi em 99 ou 2000? Aqui? 2000. Foi 2000. Me inscrevi no programa da Arthur Andersen, me lembro que levei a sério o programa, porque eu pensei, pô, quero passar, né? Sim. E aí passei, fui chamado. Tu já estava formado ou já tinha... Não, estava na metade da faculdade, mais ou menos. Metade da faculdade. E aí passei, entrei e realmente achei aquilo lá tudo muito legal, né? Sim. A organização, a equipe, os colegas, né? Tudo que a gente passava ali, estar em clientes diferentes, viajar, etc. Me identifiquei com aquilo lá. E aí eu estava na auditoria externa. Sim. Certo? Verdade. Na auditoria externa. Então, comecei na auditoria externa, fiquei na auditoria externa até ser sênior, então, aproximadamente aí 3 anos. Isso. E aí já era Deloitte, né? Já tinha ocorrido a fusão. Nós já éramos colegas de empresa. E eu não me esqueço, Augusto, até hoje. Um belo dia, estou no escritório, trabalhando, e aí tinha os ramais, né? E aí toca um ramal, eu atendi. Quem que era? Augusto Flores. Eu era gerente de tax, eu era sênior de auditoria. E aí me chamou, pô, Refosco, quero falar contigo aqui. Eu estou numa sala aqui de reuniões, aqui no outro andar, quero falar contigo. Eu não podia deixar o gerente de auditoria ver que eu estava fazendo essa abordagem, né? E aí me chamou, eu pensei, pô, a gente já tinha uma amizade, né? Já tinha participado de projetos juntos e tal, mas eu vi que ali era trabalho, né? Sim. Eu pensei, cara, o que é que o Augusto está me chamando? O que aconteceu, né? Eu pensei, né? E aí subi lá, cheguei na sala, tava tu e o Antônio Moraes, atualmente meu sócio. Exato. E aí... A gente traçou aquele plano, né? E aí falaram, né? Primeiro, que a consultoria tributária estava crescendo muito, estava precisando de pessoas e tocaram no assunto, né? De se eu tinha interesse de migrar de área. Eu me lembro que eu fiz uma reflexão. Me lembro que eu falei com outro amigo nosso, o Guilherme Guidini, que eu trabalhava muito com o Guidini naquela época. Nosso grande amigo. Exatamente. E aí fiz uma reflexão, resolvi encarar o desafio pelo fato de eu já ter um interesse, né? E aí eu comecei a estudar Direito, né? Comecei a faculdade de Direito junto com a mudança para a consultoria tributária. Sim. Aí depois fiz OAB, etc, né? E tô aí desde então
na carreira de consultoria tributária. Então, Augusto tem parcela de responsabilidade por eu ter me direcionado para essa área, a qual eu me identifiquei e gosto muito. Assim, eu brinco, né, que após, já são mais de 20 anos só da área tributária, fora o período da auditoria, eu brinco que eu ainda me divirto com o trabalho, né? Eu acho um trabalho assim, que tu sempre tem o que aprender, sempre tem novos desafios. Com certeza. Então, assim, é bastante instigante e tem muito que se fazer aí. Muito bom. Refosco, a tua conhecida modéstia te impediu de dizer que tu passou um período no Canadá. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, aquela tua experiência no Canadá lá. Fala pra gente como é que foi isso. Verdade. E aqui, Augusto, se me permite, até eu vou conectar com um assunto atual agora, que é a mudança na legislação de preço de transferência. Sim. E eu posso falar isso aqui porque eu sei que tu também é um profissional que se formou em preço de transferência desde a época que a gente trabalhava junto. Sim. E eu me recordo que, desde aquela época, a gente falava na mudança da legislação e tinha essa expectativa que a nossa legislação fosse se alinhar às regras do OCDE. Exato. E por que eu fiz esse comentário? Porque a ida para o Canadá, né, para trabalhar na Deloitte do Canadá como um programa de desenvolvimento global, tinha a ver com isso. Tinha a ver com trabalhar num país que seguisse os guidelines do OCDE para ganhar experiência com isso e poder, de fato, estar atuando no momento que houvesse uma migração, né? A migração tardou um pouco mais do que se esperava, mas ela aconteceu e aquela experiência foi bastante útil. Tem sido, né? Tem sido bastante útil nesse sentido. E sobre a experiência de morar fora, efetivamente, é muito interessante, né? Porque a gente, principalmente no ambiente de trabalho, tem que conhecer e respeitar as culturas, né, que são diferentes da nossa. Às vezes a gente pensa, eu me lembro que eu pensava isso quando eu fui para lá, pensei, é fácil, né, a gente se adaptar com outras pessoas, etc. Mas com o tempo tu vê assim, poxa, coisas que podem até gerar diferenças de comunicação, porque o que é natural para um não é natural para o outro. Então, esse é um desafio interessante e também é um processo de autoconhecimento. É interessante que como tu vai vivendo uma outra cultura, tu aprende a se enxergar melhor também, né? Com então certeza. foi bastante interessante sobre esse Tu passaste prisma. 2 anos em Vancouver, né? Deu quase 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos, acho que deu 20 meses. Sabe que em Vancouver, eu tive em Vancouver também, estudando inglês em 2000 e... Tralalá, 2. Até por conta da história que eu vou contar agora. E eu tava, naquela época, dureza, né? Não tinha dinheiro pra nada. E eu fui comer um dogão, um dogão de $1, $2, aquelas coisas, tinha slice de $1, dogão, então comendo um dogão. E eu tava com uma Polo da Anderson, uma cinza lá. E na fila do dogão tinha uma mulher assim, mais velha do que eu. Eu devia ter meus 20 e pouquinhos anos, ela tinha mais. E ela tava com a mochila da Deloitte. Eu tava lá, eu fui para o Canadá acho que em abril, para voltar em junho. Tá o Rafael junto, Marina. Sim, e ela me olhou com a camisa da Anderson e ela falou assim, Anderson? Eu falei, sim. E ela, você... Acho que ela viu o sotaque, daí ela falou assim, de onde que você é? Eu falei assim, do Brasil. E ela falou bem assim, no Brasil nós compramos vocês. Ela falou isso. Daí eu falei assim, até me lembro que aquela noite a gente foi, o Rafael saiu, eu falei assim, cara, olha só que estranho. Eu tava hoje comendo um dog e tal, e ele assim, que coisa estranha, porque a Anderson tava ali já naquela coisa de negociar, né? Sim, então eu fiquei sabendo, acho que provavelmente antes de ser batido o martelo, que as operações de Anderson e Deloitte iam se juntar ali em meados de junho de 2002, né? Tu vê como é que são as coisas. Ela já sabia lá, já sabia, e eu me lembro que aqui, né, teve toda aquela discussão expectativa, né? O que vai acontecer, etc. Exato. Até que saiu a notícia oficial. Exatamente. Né? Refosco, cara, a sua trajetória, eu sou um admirador, confesso. Eu queria te perguntar, queria que tu dividisse com a nossa audiência, a gente tem muito trainee, assistente, sênior nos ouvindo. O que te formou um sócio de consultoria tributária? O que é um bom profissional de consultoria tributária, na tua opinião? Perfeito, ótima pergunta, tá, Augusto? Uma vez um colega falou que o nosso trabalho é relativamente simples. A gente tem que cuidar bem de clientes e cuidar bem de pessoas. Sim. Eu agregaria a isso ter um bom plano também, né? Como mais um pilar. Eu acho que ter um bom plano de onde tu estás e aonde tu quer ir como
tanto como profissional como negócio, é muito importante, né? Ter essa visão de onde quer se chegar. Uhum. Mas falando sobre clientes e pessoas, realmente é a essência do trabalho de consultor. Relacionamento. O relacionamento. E aqui, falando primeiro de clientes, tu tem que construir relações de longo prazo. Né? Eu sempre penso, poxa, não dá para te ser um consultor que vai fazer um trabalho só. Tu tem que fazer um e pensando que tu vai ter outros. E que tu tem que construir uma relação, e uma relação de confiança. É o primeiro trabalho que vende o segundo, né? Exatamente, exatamente. Então, acho que isso é muito importante. E tem um outro ponto que até tu menciona no livro, no Manicômio Tributário, que é ouvir o cliente. Eu acho isso muito importante, né? A gente parar para ouvir, porque às vezes tu vai levar uma solução empacotada. Será que é aquilo Isso. que o cliente quer, o empresário, o executivo, né? Então, ouvir, pensar o que de fato... E até se colocar no lugar, né? Para pensar... Não estou aqui querendo ter a pretensão de imaginar que vou entender exatamente o outro lado. É óbvio que tem que se perguntar, etc. Mas também pensar, poxa, se fosse comigo, né? O que faria sentido? Então, eu vejo assim, essa relação com o cliente muito importante, né? Uhum. Tem que gostar de ter essa dinâmica, de estar junto com os clientes, discutindo, atendendo, pensando em soluções. E em relação às pessoas, que é um outro pilar importante, o desenvolvimento. Ser generoso na troca de conhecimento, acho que isso é muito importante, né? Se a gente tem mais experiência, passou por mais situações, por que não acelerar a experiência e o conhecimento dos mais novos, compartilhando aquilo que a gente já passou, né? Aquilo que a gente já aprendeu. Então, ser generoso no compartilhamento do conhecimento e criar um ambiente de confiança. Que eu sei que também é um ponto que tu aborda no livro. Cultura de confiança. Exatamente. Eu concordo 100%, porque se as pessoas não têm uma cultura de confiança, elas gastam energia com coisas que não precisam, né? Gastam energia se preocupando em não aparentar um erro, ou gastam energia aparentando o que não é, e aí é um tempo, uma energia que não está agregando valor. Então, penso que melhora a confiança, porque as pessoas vão focar naquilo que precisa. Então, vejo esses como pilares aí que participam da atividade de consultoria. Com toda certeza. E, Refosco, nessa tua jornada hoje, na condição de líder de consultoria tributária aqui da Deloitte, no Rio Grande do Sul, que tipo de profissional não funciona, cara, trabalhando contigo? Perfeito. É uma ótima pergunta, tá, Augusto? Eu vou falar do que funciona, que a resposta contrária vai ser a da tua pergunta. Não sei se o programa de Novos Talentos está aberto, aí já fica uma dica pro pessoal. Olha aí, ótimo. Ótimo, ótimo. Temos vagas, estamos contratando. E realmente, assim, olhando o profissional, uma coisa que eu valorizo muito é o profissional que aceita desafios, né? Surge um desafio, uma coisa nova que tem que se pesquisar, uma demanda diferente, a pessoa abraçar aquilo, sabe? Abraçar, querer fazer, querer entender. E aí se conecta esse ponto de aceitar o desafio, abraçar o desafio com a curiosidade. Que é a pessoa olhar algo e ela querer ir além, né? Por que isso é dessa forma, né? O que está por trás? Qual é a legislação? Qual é o impacto, né? Eu me lembro, quando eu entrei na auditoria, tinha as pastas de papéis de trabalho, deve lembrar bem, né? Eu me lembro, trainee ainda, ficava olhando aquele calhamaço de papel, né? E pensando, poxa, como é que isso aqui se encaixa, né? Onde é que... mas é a curiosidade, papel né? amarelo, 7 colunas, exato. 14 colunas, lápis vermelho. Exatamente. E aí, tu pensar, pô, às vezes uma coisa que parece simples pode te gerar um conhecimento, uma experiência, se tu tiver a curiosidade de querer entender. Mas eu vejo isso, sabe, Augusto? Eu penso querer encarar os desafios, até porque isso é o que faz a pessoa crescer, faz a pessoa se desenvolver. Então, na verdade, os desafios fazem parte do crescimento e do que é importante, né? E eu vejo conectado a isso, aproveitando para emendar um outro tópico, que uma preocupação que eu vejo assim, para o mundo empresarial, para as corporações, e pelo menos é uma visão que eu tenho, que a execução é muito importante. Né? Claro que ter ideias é importante, não tem dúvida nenhuma, mas uma execução bem feita gera uma parte muito relevante do resultado. Isso, e uma coisa está atrelada à outra, né? Porque tu encarar o desafio, a tendência é que tu vai executar melhor, vai fazer as coisas acontecerem, e aí a gente consegue
ter os resultados esperados. Né? Com toda certeza. Não, acredito bastante em tudo que tu comentaste aí. Um bom ambiente de trabalho, cultura de confiança, curiosidade, fome de aprender. Tem que ter muita fome assim para aprender, humildade intelectual para levantar a mão e dizer assim, não sei. Bom ponto. Sabe que uma vez eu passei por um trabalho, fiz um trabalho uma vez num cliente que tinha uma operação no Nordeste, ele tinha lucro da exploração. Sim. E aí eu nunca tinha feito lucro da exploração. Ainda ontem de tarde eu estava discutindo um caso de lucro da exploração. Eu nunca tinha feito, e aí o gerente falou assim, cara, mas... E o gerente de São Paulo. Ele falou assim, não, vai lá, Augusto, vai tranquilo, pega o regulamento, artigo tal, pega o IGUST, tem bons exemplos, pega o Viceconte, o Silvério das Neves, e vai para lá. E fica tranquilo, porque quinta-feira eu chego, e aí a gente discute ali. E era um trabalho para ficar 2 semanas. Resumindo, que tu já sabe, né? Ao final, é lógico que o gerente não foi. É lógico que eu tive que me virar, aprender sozinho o negócio e entregar. Esse é o principal ponto, entregar. Então, eu lembro que no final de semana, aliás, toda semana eu fiquei estudando um monte, virando noite, fazendo papel de trabalho, final de semana também, para poder entregar com qualidade, né? E quando ele revisou o trabalho em São Paulo, ele falou assim... Pô, mas por que tu me disse que tu não conhecia lucro da exploração? Eu falei, não, porque eu não conhecia. Ele falou, cara, tá muito bem feito isso aqui. Eu falei, cara, eu aprendi ali, learning on the job, né? Então, é isso. Eu acho que, assim, a gente ter essa coragem de dizer, não, pode... A coragem é aquela que a gente sempre falava de preparação daqueles treinamentos, seminário de IPJ, ou na virada do ano. Quem que está disponível? Cara, eu sempre levantava a mão, eu ajudo. E isso a gente sabe que ia demandar ficar de noite ou final de semana, mas ali tinha um aprendizado, né, cara? É isso aí, Augusto. Tu deu um exemplo ótimo. E sabe que tu estava falando disso? Eu me lembrei de um caso que aconteceu comigo no Canadá, que o sócio que eu trabalhava lá me convidou para fazer uma apresentação, era virtual, de regra de preço de transferência brasileira para todo o time de preço de transferência do Canadá a nível nacional. Sim. E aí esse é o tipo de coisa que tu acabou de falar, é encarar, né? Encarar o desafio, a oportunidade como algo positivo, e tu deu um belo exemplo, né? Que, olha, tá bom, eu não sei, mas eu vou estudar e vou aprender e vou fazer isso aqui acontecer. Exatamente. Né? Deu um belo exemplo. Refosco, você tem acompanhado nos últimos 20 e poucos anos a evolução da consultoria tributária. Com certeza os trabalhos que você fazia lá nos anos 2000 mudaram bastante de perfil, até a expectativa do cliente. Sim. Hoje, quais são os grandes desafios de um sócio sentado numa cadeira de consultoria tributária? Ótima pergunta, Augusto. Eu vejo assim, além daqueles desafios que eu digo como mais tradicionais, que é retenção de pessoas, formação, não estou dizendo que são menos importantes, mas são aqueles que a gente já se deparava com mais frequência. Hoje a gente tem um desafio muito grande que é acompanhar a evolução tecnológica e usar isso a favor. Sim. Então, assim, é um desafio, mas é uma baita oportunidade também se tu conseguir aproveitar isso de uma forma inteligente e aderente aos negócios, tanto para eficiência quanto para melhoria de qualidade. Então, eu vejo que hoje a gente está passando por um momento de disponibilidade de tecnologia, um avanço de tecnologia muito grande, assim como as empresas estão acompanhando esse movimento, as consultorias têm que acompanhar também. Sim. Né? A gente não, tu falou muito bem, não dá para eu querer fazer um trabalho da forma que a gente fazia lá atrás, precisa agregar tecnologia para gerar eficiência, até soluções, né? Poxa, eu consigo usar uma ferramenta para fazer um cruzamento automático, tu sabe, né, que eu tô falando. Sim. Tem que usar. Tax Analyzer. Exatamente. Era o Tax Analyzer, agora o Tax Scan. E é isso. É usar as tecnologias disponíveis e parece uma coisa óbvia, né? Esse é um ponto interessante. Claro, vai dizer, poxa, mas é óbvio que tem que usar a tecnologia, mas o fato é que tem muito espaço ainda para ser explorado. Vou dar um exemplo. A gente divulgou essa semana a pesquisa Tax do Amanhã, que até tu acompanhou em São Paulo a divulgação. Ali fala, poxa, a maioria das empresas hoje usa automatização em algum processo da área tributária. Sim. Ok, a maioria usa, mas de quais processos? E aí a prática demonstra que tem muita coisa para explorar. E a consultoria tem que acompanhar isso. Como é que tu presta esse serviço para ajudar nessa automatização e o teu próprio serviço ser um serviço baseado em tecnologia. Então, eu vejo que essa é uma grande
é um desafio, mas uma oportunidade, na verdade, que está na mesa aí para ser aproveitada tanto pelas consultorias como pelas empresas, né? Hoje a gente fala em inteligência artificial, generative AI e assim por diante, cada uma com um espaço diferente, né? Diferente do que um RPA faz, do que inteligência artificial vai fazer, os objetivos são outros, mas uma complementa a outra, né? Sim. Então, Eu tive a oportunidade de conversar com o Rota essa semana, tive lá com o Gustavo Rota. Perfeito. Eu achei a pesquisa eu leio a pesquisa de vocês sempre que sai, né? E eu acho incrível aquela pesquisa, ela é muito completa. E aí um ponto que eu até levantei para o Rota é que lá, num dado momento, ele e o Rezende dividiram entre o tempo que você gasta com o cálculo de impostos, Perfeito. o tempo que você gasta com obrigações acessórias e o tempo que você gasta com o controversy. E aí uma coisa que eu perguntei para o Rota, e aí eles falaram no Brasil, né? Mas a minha pergunta a gente teria uma análise mais granularizada assim dos outros países? Porque a pesquisa da OCDE, aquela famosa, ela dá as horas. Então, por exemplo, eu até concordo muito mais com as horas que vocês colocam do que a OCDE, mas vamos pegar aquelas 1.600 que a OCDE sempre colocava. A gente não sabe o que daquilo ali os Estados Unidos ou a Suíça gastam em cálculo de impostos, obrigações acessórias e controversy. Eu tenho certeza que no cálculo de impostos, pagamento de impostos, a gente não está tão ruim assim, porque não é tão... Agora, quando tu vai para obrigações acessórias e quando tu vai para controversy, que nós temos 75% do PIB desse país em contencioso, aí a gente perde muito feio, né? Seria muito bacana se a gente tivesse essa análise mais granularizada. A gente só vai conseguir isso, né, Rafoso, com uma empresa como a Deloitte, eventualmente acionar seus pares lá fora e tentar fomentar essa discussão, tentar fazer uma análise um pouco mais profunda disso. Trazer um comparativo, né, Augusto? Porque realmente, se a gente pega o resultado da pesquisa lá que tu viu, 30% do tempo, aproximadamente, é só para contencioso e fiscalização. Isso. 30% do tempo é muita coisa. E tu sabe, tu trabalha numa multinacional, tu sabe a realidade nos outros países, não é normal esse contencioso todo. Nos outros países é meio a 1%. Perfeito. Então, não é o normal isso de ter disputa judicial ou administrativa como algo recorrente. Né? E a gente tem, é um fato, as empresas têm 30% do tempo de uma equipe tributária dedicada a contencioso, é muita coisa, né? Então, e isso me remete a uma preocupação com a reforma tributária. Por quê? A gente está passando por uma reforma que a gente sabe que o principal viés é a simplificação, e eu concordo, eu acho que do ponto de vista de reforma tributária, a gente ter simplificação é fundamental para a realidade que a gente vive. Agora, um ponto que também tem que ser bem endereçado é diminuir as incertezas que a gente tem hoje, o espaço para discussão. E essa é uma grande preocupação, né, dos empresários também. Poxa, complexidade com certeza, mas além da complexidade, a insegurança jurídica é outra. Uma vez eu estava falando com um executivo alemão, ele falou o seguinte: pagar imposto não é um problema. O problema é não saber o que eu vou fazer daqui 5 anos. Esse é um problema. Isso. Né? Eu não poder montar um business plan adequado, que eu tenha um mínimo de confiabilidade nesse business plan. E isso é um problema. Então, para ver como que a insegurança jurídica acaba afetando o ambiente de negócios que a gente vive, né? Então, eu vejo essa uma preocupação, aí já conectando, né, com a reforma tributária, que a gente tenha, de fato, textos, né, que permitam, e também a forma como vai ser colocados os dispositivos, que a gente possa ter esperança de uma diminuição nesse contencioso, ou então, pelo menos, vamos deixar para as brigas boas, né? Aquelas que agregam valor. Então, acho que essa é uma grande preocupação aí sobre reforma, né? Já aproveitando para conectar com o ponto aí que tu tinha trazido. Com certeza. Não, e parabéns a Deloitte pela pesquisa. Obrigado, eu até tive a obrigado. Felicidade de ser agraciado lá com o prêmio de multinacionais e tive a felicidade de encontrar grandes amigos lá, o Thiago Figo, o Rodrigo Reis, uma turma da pesada. Eu acho que eu reconheci, sinceramente falando... E parabéns pelo prêmio, Augusto. Obrigado. Eu já tinha te dado os parabéns, Obrigado. Reforço aqui. Mas assim, o reconhecimento para mim até ali é gostoso, mas é muito legal a pesquisa, a discussão, os painéis que aconteceram ali, e o networking, né? A gente
percebe nesse tipo de evento que a gente sofre dos mesmos males, né? Muda o CNPJ, enfim. Então, é muito bacana assim, a gente poder estar nesse tipo de evento e aprender bastante. Refosco, tu anda bastante por aí, tem acesso aí Certo. a grande parte do PIB gaúcho, para dizer o mínimo aí. O que está de preocupação aí na mesa dessa turma, do empresário? O que você sente aí andando na carteira de clientes de vocês que tá realmente tirando o sono dos empresários? Perfeito. É uma ótima colocação, Augusto. E, assim, não poderia deixar de ser. Reforma tributária é Uhum, uma preocupação grande, porque a gente falou aqui da simplificação, né? uhum, Mas tu sabe muito bem que a reforma tributária, pelo fato de realocar a carga tributária e também mudar a cobrança do imposto para o local do destino e o fim dos incentivos fiscais, isso pode gerar necessidade de reorganização da estrutura de uma empresa operando aqui no Brasil de forma substancial. Né? A uhum. gente sabe, inclusive, de casos que já estão estudando reestruturações importantes dentro do país para ficar mais aderente àquilo que provavelmente vai ser o futuro logo em breve, com base no que está na emenda constitucional. Então, esse com certeza é um ponto, e aqui a gente percebe, agora 2 semanas atrás, eu estava discutindo com um cliente como os reflexos da reforma podem ser diferentes. Estava discutindo com um cliente que ele chegou à conclusão, olha, da forma como está posta a reforma, na verdade, eu vou até ter um benefício em ficar como eu estou, né? Vou ser beneficiado. Por outro lado, tem outros que a conclusão é totalmente diferente. Isso depende de onde a empresa está localizada, produto, para onde vende, etc. É uma Sim. gama de fatores a ser avaliado. Uhum, A insegurança jurídica, como eu falei, nós temos sim. grandes casos aí na mesa, então são importantes. Eu não estou nem falando aqui de julgamento da coisa julgada em matéria tributária, que é o Uhum, emblemático, né? sim. Mas tem vários outros, né? O próprio tema subvenção, tivemos o julgamento dos embargos essa semana, mas Sim. né, é um tema que ainda está gerando discussão, entre outros. E aí um outro tema, pensando em futuro e mais associado a negócios, que eu vejo onde a área tributária se conecta, é o tema preço de transferência que a gente falou no começo aqui. Esse é um grande tema que está na mesa, Uhum. porque como tu sabe muito bem, a gente já teve inclusive a Já? oportunidade de debater, né, Isso. em eventos. Ele pode mudar também a organização de uma empresa dentro do Total. país. É. E conectando reforma com preço de transferência, pode ser que um acabe impactando o outro, né? Porque se eu reorganizo meu negócio no Brasil por causa da reforma sobre consumo, eu posso mudar meu perfil funcional para preço de transferência. Isso. E aí uma coisa começa a impactar a outra. E isso tem que estar no radar. E é uma preocupação de como encaixar todas essas peças juntos. Reforma tributária, que pode mudar o perfil funcional, junto com o preço de transferência. E para completar, temos a reforma global aí, Pilar 2, Pilar 2. que essa ainda requer entrar na pauta. Né? É um tema que está entrando na pauta, mas que tem coisa para ser feita já esse ano, né? Porque, como tu sabe bem, na Europa, a maioria dos países já aprovou legislação lá de Income Inclusion, que é o DMTT, então... Não está achando Tá... muito tímida muito silencioso o mercado com relação a Pilar 2? Assim, eu falo às vezes com muita gente que eu vejo as pessoas assim dando de ombros, assim, não é comigo, veja bem, tudo, assim, eu vejo isso, não sei se Ótima colocação, Augusto. É a mesma percepção que eu tenho, assim. aham, Eu acho que justamente por a gente não ter... Tentando pensar qual é a explicação para isso. Eu acho que justamente por a gente ainda não ter uma legislação no Brasil, parece que é algo que não é... Que afeta as empresas que têm operação no Brasil. Mas como tu sabe muito bem, afeta, né? sim, Porque uma multinacional brasileira que tem operação na Europa pode já estar com um efeito na mesa lá que precisa ser com monitorado. certeza. E o contrário também é verdade, porque tem que se entender a carga efetiva aqui de um grupo multinacional que tem sede fora, entender qual é a carga efetiva aqui no Brasil também, ver se vai ter, por mais que a gente tenha uma carga nominal de 34, tem que ver a efetiva, né? Então, é um tema que eu entendo que tem que entrar na pauta logo, antes que, né, se tenha surpresas Sim, desagradáveis aí. E é o que veio para ficar. Né? O Brasil também vai passar legislação, né? Já está no radar do governo passar a legislação de Pilar sim, 2, então, com certeza. então é um outro grande tema aí da pauta, né?
além dos outros dois que a gente falou. Se eu te desse a caneta, tipo, ó, Refosco, faz aí a reforma, tu começaria por onde? Eu iria pela simplificação mesmo, Augusto. Eu acho que está certo esse conceito da simplificação, porque, como tu sabe muito bem, eu nunca me esqueço um caso, até interessante contar. Uma vez tinha uma empresa americana vindo pelo Brasil, para o Brasil pela primeira vez, né? Primeira vez que eles iam operar no Brasil. E a operação até do Brasil ia ser relativamente simples, basicamente compra e revenda ou uma pequena industrialização. Só que a operação era sujeita a alguns incentivos fiscais, dependendo de onde a empresa se estabelecesse, podia ter também substituição tributária, etc. Bom, resultado. Veio o pessoal dos Estados Unidos aqui para o Brasil, nós ficamos 3 dias explicando a maquete tributária deles. Primeiro dia a reação foi, não é possível que seja isso. Sim. Essa foi a primeira reação. No segundo dia, eles estavam tentando entender. Para no terceiro, poxa, é assim mesmo que é o negócio, né? Estavam convencidos, mas não convencidos felizes, né? Convencido, poxa, é isso mesmo que nós vamos ter que enfrentar. Então, eu acho que a simplificação ajuda muito a melhorar o ambiente de negócio. Eu sei que eu estou falando uma coisa de conhecimento, mas eu penso que realmente é importante como negócio. E aí, eu lembro, quando a reforma começou a ter uma discussão um pouco mais relevante aqui, antes, né, de aprovação da emenda, eu me lembro que alguns profissionais mais novos da equipe pensavam, poxa, mas se essa reforma vier mesmo e simplificar, o que a gente vai fazer, né? Vai ter trabalho, etc. E aí tu para pensar, poxa, mas nos outros países, como que é? Isso. Nesse período que eu estava no Canadá, eu nunca fiz uma revisão fiscal. Não existe esse serviço, né? Porque não tem essa mesma preocupação com o compliance, porque não é tão difícil. Tu ia fazer o quê? Tu ia fazer planejamento, ia discutir lá margens do negócio, né? É uma outra visão. Então, tem toda uma gama de trabalhos. Estabelecimento permanente. Estabelecimento permanente, que é algo que a gente nem discute aqui, né? Então, tem toda uma gama de trabalhos que um profissional da área tributária pode fazer. E aqui não estou falando só da consultoria, obviamente, estou falando dentro das empresas, como planejamento, como gestão, né? Que o profissional pode fazer que acaba sendo... cujo tempo é consumido com compliance e tu acaba investindo recursos enormes em compliance e acaba, muitas vezes, não sobrando recurso para fazer algo que agregaria valor, né? Então... Sim. A simplificação é bem importante, né? Eu tenho 2 historinhas para contar, acho que eu já contei algumas vezes. Uma delas está no meu livro, que foi uma ocasião em que, no início das operações de uma empresa onde eu trabalhei, se discutiu o ST. Né? E aí o meu chefe de Seattle me perguntou, me fala como é que é esse tal de CMST. Eu expliquei para ele, né, do MVA, da antecipação da tributação com base numa margem que não tem certeza que você vai ter, e ele foi ouvindo aquilo, daqui a pouco ele falou assim, pô, Augusto, deixa eu te falar, eu não queria que tu ficasse chateado com o que eu vou te dizer. Eu pensei assim, cara, veio uma crítica aí, né? Mas cara, a gente está colocando uma operação que é bilhão, né, no Brasil, e eu realmente, eu confio bastante em ti, mas eu queria um parecer de advogado para explicar o que tu está falando. Tu vai te importar? Eu falei, não, eu não me importo, eu acho que está tudo certo, vocês estão aprendendo sobre o Brasil, né? É um greenfield. 2, 3 páginas vão custar aí R$20 mil, né? Dito e feito, ele pediu, né? E é isso, e estava escrito o que eu falei, né? Sim. Então, assim, para a gente ver como é tão anedótico o nosso ambiente de negócio que gera situações como essa. Tem uma outra situação que uma vez eu discuti com o Moraes no escritório, de um cliente dele. A gente né, eu adorava construir esse ambiente saudável, vai ao trabalho, discute, né, troca ideias. E era um cliente dele que estava estabelecendo uma operação no Nordeste, né, no Espírito Santo, eu acho. E ele ia fazer um processo que, de acordo com o regulamento do IPI, era industrialização. E aí, com isso, ele conseguiria enquadrar num incentivo da Sudene.
E ele falou, não, então vamos por aqui. Resumindo, cara, para fins de IPI era industrialização, porque estava escrito ali, etc., mas não tinha direito ao benefício da Sudene, porque para fins de imposto de renda, para fins de Sudene não era. Então, assim, cara, é coisa de maluco. Sim. Né? O imposto de renda e IPI. Eles sentam dos dois do mesmo lado, né? Conceito que vale para um, não vale para o outro, né? Então, como é que tu explica? E era uma empresa multinacional, gigante, com operações aí bilionárias no Brasil até hoje, né? Tu deu 2 bons exemplos aí, né, Augusto, do que a gente vive no dia a dia aí, né? Exatamente. Então, é uma realidade sui generis. Com certeza. Meu caro, qual é a importância, tu que é um profissional de preço de transferência, assim, sempre teve essa veia, qual a importância desse alinhamento do Brasil para o ambiente de negócio brasileiro? Assim, o que tu acha que gera de benefício? Perfeito, Augusto. É uma ótima pergunta e é um tema, como eu falei, tu atua na área, né, preço de transferência, desde lá do começo temos aí mais de 20 anos debatendo esse tema preço de transferência e realmente era uma mudança necessária, né? Era uma mudança necessária. No estudo em conjunto entre Receita Federal e OCDE, se chegou a essa conclusão, né? Coisas que a gente já discutia, mas se formalizou a conclusão. Poxa, tem distorções no nosso sistema. E não raras vezes, no modelo anterior, a gente se deparava com aquelas situações. Poxa, como é que a minha empresa no Brasil tem, discutindo, né, com o headquarter, como é que a empresa no Brasil tem ajuste de preço de transferência se ela está dentro das margens do meu estudo global? Por quê? Por causa das peculiaridades, cálculo produto a produto, né? Cálculo NCM e NCM, margens definidas na legislação, aquelas coisas que tu sabe bem. Então, isso era um desafio que a gente tinha, né? Era algo que estava distorcido numa análise de preço de transferência. Então, o Brasil caminhar para a OCDE, que era uma expectativa grande que a gente sempre teve, permite o alinhamento às cadeias globais de valor, permite que a gente tenha um planejamento muito mais aderente ao negócio, né? Em vez de ter CAP 15%, PRL 20%, nós vamos ter a margem do negócio, que é algo muito aderente, Então, eu vejo com muito bons olhos essa mudança. Claro que eu trago aqui, né, Augusto, a gente também não pode ser inocente ou romântico de entender como isso vai ser de fato depois fiscalizado e monitorado, porque ao mesmo tempo que eu tenho todo o embasamento para trazer algo aderente ao negócio, eu também tenho mais espaço para discussões se o meu estudo de preço de transferência, o meu plano de preço de transferência não está bem amarrado e bem documentado, né? Então, eu vejo assim que é uma realidade que requer um cuidado muito grande na documentação, né? Que tu realmente tenha contado no teu estudo de preço de transferência aquilo que de fato está nas operações. Então, é uma recomendação importante. E, claro, nesse momento de transição, como a gente já teve a oportunidade de discutir em outro fórum, tem toda a preocupação com a adequação do perfil funcional da empresa, que a gente tem visto com muita frequência isso, né? Um perfil funcional da entidade brasileira desalinhado com o que está no plano, né, no planejamento global de preço de transferência, e é compreensível, né? A gente vivia uma outra realidade até então é compreensível que a entidade no Brasil não tivesse 100% alinhada àquilo que é o esperado no global. Então, a gente está vendo também uma necessidade muito grande de adequação nesse período de transição, para daí sim poder estar encaixado nesse modelo, que vai ser um modelo global. Eu diria que hoje ainda estamos fazendo uma transição na prática, né? Mudou a legislação, mas tem que mudar a prática agora para esse modelo que requer um alinhamento com o negócio em si. Mas era necessário, né? Aquelas mudanças que era uma questão de tempo, a gente precisaria aderir e fazer. Então, que bom que veio, né? Eu gosto da ideia de que a gente vai levantar o telefone para falar coisas que importam mais, né? Não para ficar explicando os 20% do PRL, ou para ficar discutindo instrução normativa versus lei, né? Isso aí. E assim, para o executivo de multinacional como eu, é importante levantar o telefone para discutir questões importantes, estratégicas, né? Sim. Do que discutir bullshit, né? A gente tem que ganhar relevância com isso, né?
E, pô, ótimo ponto que tu trouxe, né, Augusto? E aí eu penso na relevância do profissional da área tributária. Eu sei que tu comenta isso também, né? Da área tributária ganhar um protagonismo dentro das organizações. Sim. E aí tu tem que justamente estar mais ativo no planejamento, né? Se tu tiver afundado no compliance ou em coisas que não agregam valor, tu tem mais dificuldade de ir para aquilo que agrega valor ao negócio e que é fundamental, como tu está colocando aí, é fundamental, né? Total. Muito bom, meu caro. Bom, até aqui nesse episódio, nós falamos do profissional Eduardo Refosco, por quem eu tenho grande admiração. E agora tem aquela pergunta famosa, Refosco, do podcast, que é: quem é o Refosco que não está no LinkedIn? Mas eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais apimentada hoje. Eu queria te perguntar se esse Refosco aqui continua existindo. O Refosco, para quem não sabe, baixista de uma das maiores bandas de rock and roll desse estado aqui, ó, Doce e Veneno. Refosco, conta essa história aqui e quero saber se o baixo tá lá, funciona ainda, como é que é esse negócio? Bom, Augusto. Bom, eu quando era mais novo, eu tinha um gosto muito grande por música, né? Comecei lá tentando tocar guitarra, violão, depois me identifiquei no contrabaixo. Sim. Realmente gostei, etc. E tive, lá na minha adolescência, né? Tinha 16, 17 anos, tive na minha adolescência lá a banda. Sim. Tá aqui, inclusive. Tá no Spotify, Doce e Veneno. Bora. Tive uma banda, né? Tocava, etc. Então, foi um episódio ali da vida. Sim. Com conteúdo artístico. Sim. Então, mas hoje em dia, depois, migrando, né? Atividade profissional ali pelos 19, 20 anos... acabou que eu tenho que admitir que eu tenho um violão ainda, mas tá pouco utilizado, não tenho utilizado muito. Sim. A modéstia do Refosco, não sei se tu vai te lembrar dessa passagem, mas eu não esqueço, contei até pro meu sócio aqui ontem à noite a gente foi jantar e a gente queria aprontar essa aqui contigo, né? E eu lembro que a gente estava em Marau uma vez, atendendo um cliente e pedimos um pato com laranja. E tava eu, tu, o Schenck e mais alguém, acho que o Diego Camus, talvez. E a gente percebeu que a garçonete passava pela nossa mesa olhando de uma maneira diferente pro Refosco, e a gente começou a ir, Refosco e tal, né? E daqui a pouco ela educadamente fala assim: você não é o baixista da Doce Veneno? Cara, ela te reconheceu, né? Eu lembro dessa passagem, nunca esqueço disso. Muito legal. O famoso Eduardo Refosco. Mas, meu cara, o que tu faz? O que é o Refosco que não tá no LinkedIn? Perfeito. Ótima pergunta, Augusto. E sabe que a gente tem uma vida bastante atribulada aí, né? No dia a dia do trabalho, etc. Então, o tempo que eu tenho, pessoal, eu tenho dedicado muito para minha família, para minha esposa, para minha filha. Tenho uma filha de 1 ano e 8 meses, tá fazendo 1 ano e 8 meses hoje. Caramba, eu tô tirando o cara do aniversário, por isso eu sou o soldado Refosco, pô. Tá de brincadeira, não sabia disso. Não, tranquilo. Então, procuro ter uma vida muito caseira, assim, Augusto, de verdade, assim, muito. Gosto de ficar em casa, gosto de curtir a família. Fim de semana eu gosto de caminhar na rua, assim, é uma atividade que é um misto de exercício com reflexão, exatamente, aproveito para pensar algumas coisas e tal, então é isso. Muito legal, meu caro. E me diz uma coisa, pitacos culturais, o que tu anda lendo, o que tu gostaria de recomendar de livro, ou de filme, ou de série? Tem um livro que eu particularmente gosto muito e acredito que tu conheça, Augusto, que é o Winning, do Jack Welch. Sim. Eu acho ele um livro muito direto e objetivo naquilo que ele fala sobre o mundo corporativo. Sim. Então, é um livro que eu tenho lá na cabeceira, inclusive, volta e meia, pego para ler algum trecho. Dá mais uma folhada. Exatamente, porque eu acho que é um livro que tem coisas de forma muito direta e muito honesta sobre o mundo corporativo, sobre carreira. É um livro que eu acho bastante interessante aí para quem tiver oportunidade. E não é porque eu estou aqui no podcast, mas tenho que fazer elogio ao escritor Augusto Flores. Obrigado. Pô, parabéns, Augusto. Eu li O Manicômio Tributário, eu não queria parar de ler, porque é uma leitura muito gostosa, muito agradável, com vários, da mesma forma, muito honesto, direto nos pontos ali que são relevantes.
E principalmente me chamou a atenção assim, a forma como tu escreve assim é fantástica. Chama para leitura. Já encomendei o Cartas a um Jovem Gestor Tributário, estou aguardando chegar. Sim. E para também ter o prazer de ler. Parabéns, Augusto. Obrigado. Parabéns. No Cartas, tu vai com toda certeza enxergar várias passagens que eu não te cito, mas que você vai dizer assim, eu estava aqui. Mas assim, ó, várias, tá? Depois até a gente pode marcar um almoço para discutir isso aí. Tá bom. Mas eu tenho certeza disso. Que legal. Muito obrigado, meu cara. Elogio vindo de ti, para mim, é medalhinha. A medalhinha. Obrigado mesmo. Isso, Augusto. Bom, redes sociais. Eu tô como Augusto Flores Oficial no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Meu site é www.augustoflores.com.br. No WhatsApp você me acha no 41 99569 3841. Manda crítica, manda elogio, manda mensagem, pede mentoria. Tem muito mentor meu que usa esse canal para pedir proposta, para perguntar um pouco mais sobre mentoria, como é que funciona, a metodologia. Eu agora estou criando turmas de mentoria temática coletiva. Por quê? Porque a mentoria individual, ela tem de verdade um high ticket, muito orientado para o mentorado. E eu criei a mentoria coletiva temática para pensar alguns assuntos, fazer um cherry picking de alguns assuntos. E aí eu pego esses assuntos e eu me reúno com os meus mentorados coletivos. Numa quinta-feira, das 19 às 21, eu apresento durante 1 hora o assunto e depois 1 hora eu abro um debate. Eu não estou fazendo semanal ainda, estou fazendo por enquanto mensal, uma vez a cada 2 semanas, mas eu tenho ficado muito feliz porque isso tem expandido, a gente tem juntado uma turma bacana do Brasil todo, porque é online. Eu tenho mentorados aí, realmente tenho a felicidade de dizer assim, em todas as regiões do Brasil, é muito bacana, um projeto muito bacana. Se você quiser conhecer melhor, me liga, me manda uma mensagem, na verdade, no WhatsApp, nesse WhatsApp que eu acabei de divulgar aqui. Na editora Viseu e na Amazon você compra meus 2 livros, Manicômio Tributário e também o Cartas a um Jovem Gestor Tributário. Você pode também comprar me mandando uma mensagem nesse WhatsApp. Eu mando para você em qualquer parte do Brasil, já mandei para o exterior, mandei para o Rafinha em Paris. Legal. Mandei para o meu amigo Marcelo Brasil em Londres, mandei para uma turma grande, mandei para o Chile, né, para minha amiga Andréia, enfim. E eu queria agradecer meu patrocinador é a Bravo, uma Tech que tem mais de 10 anos e que atende mais de 6 mil CNPJs no Brasil. A Bravo vai te permitir te dedicar um pouco mais a entender o negócio. Eu acho que o protagonismo do gestor tributário hoje é fazer um deep diving no negócio. Deixa aquela parte chata, obrigação acessória, reconciliação, deixa para Bravo e te concentra no negócio. Está sendo muita tecnologia nova. A tua empresa, nesse momento, está investindo em produtos que vão ser daqui a 5, 8, 10 anos e tu está perdendo a oportunidade de estar ali com a engenharia, com a operação, entender o que vai acontecer, inclusive para desenhar a nova maquete tributária com a reforma tributária. Então chama a Bravo para fazer esse diagnóstico aí para você. Acho que era isso. Prazerzaço de novo aqui com o meu amigo Eduardo Refosco. Muito obrigado.